e nós queremos neste momento meditar na palavra de Deus para, como já mencionado, termos o momento da oração, né, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia lá no livro de Atos, capítulo de número 5, versículos 3 e 4. Atos, capítulo 5, versículos de número 3 e 4, para a glória de Deus. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4, neste culto da virada, queremos meditar nesse texto, que está relacionado a um tema, mas eu gostaria de dizer que está relacionado a um tema anual. Nós estamos findando hoje o ano, e uma das muitas ênfases, ou da ênfase principal que foi manifesta no ano 2023 aqui na IPR Vila Rodrigues, foi avivamento. E daqui a um pouco eu vou fazer menção do porquê que a mensagem está relacionada a um tema desse próximo ano para nós, para a IPR Vila Rodrigues, diante daquilo que Deus tem ministrado, falado ao nosso coração, e eu creio que você vai entender, e o meu desejo é que isso seja um norte para você, que isso faça parte do seu projeto, como temos feito menção agora há pouco. Você tem projetos, você tem desejos, intenções, sabe, propósitos, você tem alvos em que você quer alcançar, mas o meu desejo de todo o coração, que a mensagem diante da abordagem para o tema de 2024 para a gente, seja a sua maior prioridade, o seu maior alvo, o seu maior desejo, que você venha viver isso nesse ano que o Senhor está nos concedendo o privilégio de adentrar. O texto de Atos capítulo 5 versos 3 e 4 diz assim: então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Olha o que o texto continua dizendo: quando guardou parte do dinheiro para si. Verso 4: a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Diga, Deus. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler. Ela é santa, ela é poderosa, ela é viva, e nós estamos debaixo da graça do Senhor. Meu Deus, ministra sobre nós. Queremos Te ouvir, queremos ser tocados. Nós precisamos ser alcançados por tudo isso que o Senhor está fazendo e vai fazer. Para a Tua glória, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós acabamos de ler o texto e vocês enfatizaram Espírito Santo, e no segundo verso lido, verso 4, Deus. Guarde isso, Espírito Santo, Deus. Eu compartilhei há um tempo que nós tivemos o privilégio de participar lá do mover que Deus tem feito lá em Junqueirópolis, num título dado aos pastores do bambu, que tem reunido pastores do mundo inteiro, queridos, um lugar onde Deus tem manifestado a sua glória, a sua graça. E eu confesso que eu tinha ido para esse último bambu, esse último encontro de pastores ali, num tempo de avivamento, com um desejo no coração, entre muitos, mas com uma finalidade mais específica. Senhor, o que o Senhor tem para nós no ano de 2024, para a IPR Vila Rodrigues? Esse, queridos, era um dos meus desejos, um dos meus propósitos, ali naquele encontro de 3 dias, onde temos como finalidade única buscar a presença de Deus. Irmãos, eu saí dali convicto com o que Deus estava falando ao meu coração, porque foi muito nítido, foi muito forte o que o Senhor ministrou. É interessante ressaltar que nós somos ministrados por horas. O culto, ele tem em média o tempo é uma celebração, é louvor, é apelo, é ministração. Começa em média às 10 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, ininterrupto, quero dizer, sem
pausa, sem parar. E você vai perguntar, mas não cansa? Irmãos, não cansa. É certo, o físico ele tem a sua debilitação, mas não é uma coisa em que você fica assim, não vai acabar logo? Sabe, naquela situação em que você, poxa, termina logo, estou cansado. Não, não é isso. Pelo contrário, é um almejar mais e mais a presença de Deus. E as ministrações, elas não são combinadas no sentido humano. Ela não é algo em que você chega no pastor que vai pregar e fala, você tem que pregar sobre isso. Não. Mas Deus conduziu esse nosso último encontro ali, querido, de uma forma tão linda. E a ênfase daquele encontro foi Espírito Santo. E talvez poderíamos citar algumas frases ali, muitas vezes repetidas. Devolva a igreja ao Espírito Santo. Outra frase mencionada: o Espírito Santo pode fazer num único culto o que poderíamos por nós fazer em 100 anos. Em 100 anos, o Espírito Santo pode fazer num único culto. Devolva a igreja ao Espírito Santo. Meus irmãos, nós somos muito impactados. Eu compartilhei um pouco com vocês, ministrados sobre muitas mensagens de diversos pastores que ali esteve com a gente, impactados com a glória, com a presença, com o mover de Deus naquele lugar. E eu saí dali com aquela convicção: esse é o tema, essa é a abordagem, essa é a finalidade, o propósito para nós na IPR Vila Rodrigues, o Espírito Santo. Ele precisa ser muito mais mencionado, como temos feito até aqui. Ele precisa ser muito mais lembrado. Ele precisa ser muito mais mencionado e entendido quem Ele é, para a honra e glória dEle, para a honra e glória do Senhor. E talvez você esteja então perguntando, por que esse texto? Por que essa passagem? Porque ela é clara e enfática quanto à pessoa do Espírito Santo. Não tão somente esse texto, mas a inauguração da igreja, certamente no registro que temos no livro de Atos. E talvez você já pode ter notado essa projeção que será a nossa projeção de todos os cultos. É certo que temos as campanhas onde projetamos o tema da campanha, mas essa é a ênfase: intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Você pode dizer isso junto comigo? Intimidade com o Espírito Santo. Meu desejo é que Ele já esteja aí tocando em você, ministrando ao seu coração, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós acabamos de ler um texto, e se você conhece a Bíblia e conhece a passagem, você sabe do que se trata. Era um período em que muitos estavam vendendo as suas heranças, as suas herdades, as suas posses, e eles pegavam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos para ajudar os pobres. Então todo mundo estava tendo, tudo que tinha era em comum, era comum, um ajudava o outro, ninguém tinha o que tinha por necessidade, o outro compartilhava e todos estavam sendo supridos. Ananias e Safira, casal, eles disseram consigo, vamos fazer isso também, só que eles fizeram do jeito errado. A intenção era boa, porém da maneira errada. Eles queriam ajudar, mas com uma intenção no sentido maculado. A intenção era ajudar, boa, mas a maneira era errada. Por quê? Porque eles venderam, a Bíblia não fala o valor, mas para compreensão, vamos colocar que eles venderam por 200 mil reais. É só uma suposição, não está escrito o texto, se era mais, se era menos. Então era deles, o dinheiro era deles, eles nem precisavam ter vendido e nem muito menos entregue, mas o que estavam fazendo era isso, vendiam e entregavam, divide para os pobres. Ali eles pegaram, na suposição de terem vendido por 200 mil, eles retiveram parte. A Bíblia não fala quanto é essa parte, se metade, se 25%, se 75%, mas eles retiveram, ou não doaram tudo, eles ficaram com uma parte dela. Se pudéssemos supor metade, então eles guardaram 100 mil e foram lá e entregaram 100 mil.
Um valor alto. Se eles venderam uma propriedade, a gente pensa num valor alto, um valor que pudesse ter um significado de grande ajuda, que poderia impressionar e falar, não, vai ajudar muito. Mas, queridos, há uma sentença dada da parte de Deus. Porque o verso que nós lemos, o verso 3, quando Ananias se aproxima para depositar o dinheiro para Pedro, ele fala, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Irmão, você está entendendo? Ele vai trazer uma oferta para a igreja, e Pedro está falando, por que você permitiu, você lê o texto junto comigo, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Olha isso, irmãos. A finalidade era ajudar, porém de uma intenção pecaminosa, porque não era de bom grado, não era de uma forma altruísta, não era uma forma em que ele estava pensando. Certamente o que movia o desejo de ajudar era, quem sabe, a soberba, o desejo de se aparecer, o desejo de se destacar, quem sabe de chamar a atenção, de dizer, olha, eu também estou doando, olhem para mim. E Deus não tem esse tipo de agrado. Quando Deus vê isso, Jesus fala, essa já foi a sua recompensa. Quando você dá com a finalidade de se aparecer, a sua recompensa já se apareceu, essa é a sua recompensa. Queridos, a Bíblia diz que Pedro, pelo Espírito de Deus, o advertiu. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Você está entendendo, irmãos? A igreja está entendendo, amém? E a Bíblia diz que quando ele dá essa sentença, Ananias, ele cai morto, ele morre. E aí vem uns homens e levam o corpo de Ananias para sepultá-lo. Daqui um pouco, quem que entra? A sua esposa, Safira. A Bíblia diz que após ter sido sepultado, Ananias, sua mulher adentra, e o que acontece? Pedro pergunta, foi portanto que vocês venderam? Foi portanto, porque eles tinham feito um acordo. E aí ele diz, lá estão os homens que sepultaram seu marido, e eles vão sepultar você também. E a mulher morre. Que cenário, irmãos. Que situação. Pastor, o que tudo isso tem a ver com o Espírito Santo? Nós fizemos menção da palavra Espírito Santo e Deus. Porque Pedro disse o seguinte, você não, perceba bem, o verso de número 3, porque encheu Satanás o teu coração, porque mentisse ao Espírito Santo, ele pergunta, e retivesse parte do preço da herdade, porque Ananias, você mentiu ao Espírito Santo, a quem, queridos? A quem? Aí no versículo de número 4, ele diz na parte final, não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu quero meditar com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo, com quem almejamos ter intimidade. E a primeira e absoluta verdade que traz as demais que podemos abordar nessa noite e em muitas outras oportunidades, é que o Espírito Santo, queridos, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma descarga elétrica. O Espírito Santo não é simplesmente uma questão do poder de Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. O Espírito Santo, queridos, a Bíblia diz, ele tem ciúmes. Há denominações que falam que o Espírito Santo não é Deus, e nem muito menos uma pessoa. Aliás, não é uma pessoa e nem muito menos Deus. É uma força ativa de Deus. Existe quem fala assim. Existem quem dá essa ênfase ao Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Como é que uma força ativa tem ciúmes, irmãos? Quem tem ciúmes é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa.
Jesus, ele diz o seguinte: é necessário que eu vá, para que ele venha. Jesus está se referindo ao Espírito Santo. E deixa eu dizer algo importante para o seu coração. Isso foi feito menção para a gente lá no nosso encontro. Nós temos no decorrer da história o ato de adotar temas para a teologia, e isso se fez necessário. Conforme ia surgindo dúvidas, questionamentos, levantava-se teoria para defender o que é correto. Questionaram a pessoa de Jesus: é homem? É Deus? Você vai encontrar doutrinas sobre a pessoa de Jesus, que Jesus é Deus, mas também é homem, porque ele, sendo Deus, tornou-se homem, mas ele não perdeu a sua divindade, ele continua sendo Deus, mas também agora na forma humana, ele é Deus. Isso foi discutido, a doutrina da pessoa de Cristo, e começou a haver questionamento sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa de Deus. E aí cria-se, queridos, a chamada doutrina da Trindade. E isso é tanto um conceito dentro da igreja católica, quanto da igreja protestante, ou reformada, ou igreja evangélica, onde classifica que a pessoa da Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas aí há um outro problema, que aí se encontra uma dificuldade, não na sua colocação, mas muitas vezes na sua aceitação. Porque diz o seguinte: quem é a primeira pessoa da Trindade? É Deus, Deus Pai. Quem é a segunda pessoa da Trindade? É Jesus, Filho. Quem é a terceira pessoa da Trindade? É o Espírito Santo. Num conceito teológico, compreende-se, porque dentro da teologia vai dizer o seguinte: os três são um e coiguais. Sabe qual que é um problema? E que isso tem sido muitas vezes lidado na prática da vida cristã, é que o Espírito Santo muitas vezes tem sido classificado como alguém inferior ao Pai e inferior ao Espírito Santo. Quando se dá a classificação que é a terceira pessoa, ele é Deus, mas não é tão Deus ou tão importante. Eu sei que nós não fazemos isso intencional, mas muitas vezes no nosso subconsciente, ou numa prática dentro de uma religiosidade, o Espírito Santo fica de lado. A gente adora, a gente louva, a gente ora: Pai, no nome de Jesus, e muitas vezes o Espírito Santo nem é citado. Queridos, o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo não é menos e também não é mais, ele é Deus. Ainda que de um conceito teológico, há a classificação da terceira pessoa, o que eu quero que você entenda nessa noite: ele é tanto Deus quanto Jesus é tanto quanto Deus, e tanto Deus quanto o Espírito, os três são um, não há uma classificação de maior ou menor. Isso diz respeito que ele é nesta noite, neste culto, tão adorado, tão glorificado, quanto o Pai e quanto o Filho, quanto Deus e quanto Jesus. Assim também ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz, quando Jesus menciona que é necessário que ele vá, para que o Consolador venha, a palavra Consolador ali, queridos, que é justamente a ideia do coigual. Jesus está dizendo: eu vou, mas aquele que é igual a mim, ele vem. O que eu sou, ele é, mas é necessário que eu vá, para que ele venha. E é ele quem vai instruir vocês, é ele quem vai convencer da justiça, do pecado, do juízo. É ele quem vai fazer com que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. É ele quem vai caminhar. Queridos, a inauguração da igreja é a vinda do Espírito Santo, que a incendeia, que inflama a igreja, que dá vida para a igreja, e ele não pode ser menosprezado. Bendito seja o nome do Senhor. Qual tem sido a ocupação do Espírito Santo na minha e na sua vida? Qual tem sido a ênfase do Espírito Santo nos nossos cultos? Qual tem sido a ênfase? Porque às vezes parece que ele é, mas não é tanto quanto. E a gente conduz a nossa vida, nosso dia a dia, e parece que aquele que a Bíblia diz morar em nós, habitar em nós,
Você quer ver uma coisa? Você acorda, e se você tem família com quem você convive, seja ela de qual for a classificação, se é o seu pai, a sua mãe, seu marido, seu filho, seu sobrinho, você mora com alguém, e quando você acorda, é muito comum você dizer bom dia, dormiu bem. Sabe por quê? Porque isso envolve relacionamento. Dentro de uma família, num lar saudável, onde todos se comunicam bem, é comum ter diálogo. Está tudo bem, você dormiu bem, descansou, é natural isso. Mas quantos e quantos dias, irmãos, a gente levanta, a gente faz nossas necessidades de higiene bucal e tudo quanto mais precisa, você toma o seu café, você vai trabalhar, você vai almoçar, você toma o café da tarde, você janta e você vai deitar. E aquele quem mencionamos morar em nós, nem sequer foi lembrado, foi ignorado, o Espírito Santo. Tem um livro muito famoso, do Benny Hinn, chamado Bom Dia Espírito Santo. E talvez nós podemos começar a tomar uma atitude diferente. Bom dia Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Quais são os planos para o dia de hoje? Que coisa linda, irmãos. Sabe, irmãos, a gente tem o costume de viajar e orar para viajar. Eu, inclusive, agradeço a Deus, tivemos a família ausente por esses dias, tivemos o privilégio de viajar num período de férias, e muito obrigado pela oração, conselho, igreja. Mas eu quero dizer que a gente tem um momento onde a gente vai sair de viagem, a gente ora, é comum, talvez você tenha só que essa vez a gente fez algo diferente, e quem sabe torna-se um hábito para nós, porque a gente ora na saída e depois chega lá e agradece, né? Mas era até uma viagem mais longa dessa vez, aí veio o nosso coração, de 1 em 1 hora a gente vai orar. Aí eu comecei orando, depois a Solange orou, depois a Melissa orou, aí depois o Daniel orou, aí voltava em mim, de 1 em 1 hora, a gente orando, Senhor guarda a casa, Senhor abençoa a igreja, Senhor abençoa a nossa saída, abençoa, lá guarda-nos no mal, livra os demais condutores, abençoa a estrada, Senhor, orando, irmãos, Deus estava com a gente, o Espírito Santo se fazia presente. Talvez você vai viajar, você pode fazer assim, de 1 em 1 hora, vai orando, vai abençoando a viagem, aproveitando a natureza, a beleza da estrada, orando. O que eu quero dizer, queridos, que Ele habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele habita em nós, nós somos templo. Irmão, a gente não entende a beleza da glória que isso significa, mas Ele mora em nós. O Espírito Santo é Deus. No Antigo Testamento, Deus manifestava a sua glória no tabernáculo, em um local chamado Santo dos Santos, onde ninguém entrava senão o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas hoje, na era cristã, meu Deus, irmãos, o Espírito Santo, Ele vem habitar em nós, Ele vem residir, Ele vem morar em nós. Você tem noção do que é acordar e saber que o Espírito Santo está dentro de você, que Ele quer guiar você, que Ele quer conduzir você, que Ele é Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é Deus, irmãos. É o que a Bíblia diz, o Espírito Santo é Deus. E eu preciso correr que o nosso tempo está acabando. Eu destaco uma outra verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe de tudo. Não tem nada que você e eu faça que Ele já não saiba antes mesmo de praticarmos. Ananias, Safira até tentou se passar por alguém que não eram. Você acha que Pedro sabia, irmãos? Você acha que alguém foi lá e falou, olha, venderam, falaram que vai entregar, mas não é isso? Não. Revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que sabe, o Espírito Santo é aquele que conhece, Ele vê o meu e o seu coração, Ele sabe as intenções que todos nós temos, os projetos que você já está tendo como finalidade, propósito, anseio para o ano de 2024, Ele sabe, mas o que eu quero dizer é que Ele quer ser prioridade na sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele quer ser achado lá, não no local qualquer, mas no trono da sua vida, Ele quer ser lembrado, Ele sabe, Ele conhece você, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece a sua dor. A Bíblia mesma diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, bendito seja
O Espírito Santo, que é Deus, conhece o meu e o seu coração. Ele sabe a sua dor melhor do que você mesmo. Talvez ninguém entende, nem você e eu nós não nos entendemos, parece coisa de louco. O Espírito Santo entende. Ele sabe o que você está passando. Você não precisa se esconder dele. Ele conhece você por inteiro. O que você já praticou em toda a sua vida, o que você está fazendo hoje, o que você vai fazer amanhã. Ele é Deus, Ele sabe. Ele quer que você rasgue o seu coração, não porque Ele não veja, mas para que você demonstre o quanto você se rende a Ele, ao Espírito Santo. Ele conheceu tudo que estava acontecendo ali. Ele conhece tudo que está acontecendo na sua vida. Deixa eu destacar outra verdade para orar com você, antes de encerrarmos a mensagem, para passarmos para o momento da oração. O Espírito Santo é aquele que cuida da igreja. Irmãos, quem acabou intervindo em todo aquele cenário, não foi Pedro. Pedro foi um instrumento, foi o Espírito Santo. Aquele que inaugurou a igreja, é aquele que está com a igreja, é aquele que ainda continua clamando. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva anseia, o Espírito e a igreja aguarda ansiosamente por aquele dia, mas até lá, queridos, Ele continua conosco, cuidando da igreja, cuidando do seu povo, zelando pela noiva, porque Ele é Deus, Ele conhece e Ele cuida da igreja, queridos. O Espírito Santo cuida. É Ele quem revelou para você que você era um perdido e que precisava de Jesus. É Ele, queridos, que permite lutas e provações. É o próprio Espírito, diz a Bíblia, que quando batizado no Jordão, Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. É Ele quem conduz a igreja, é Ele quem caminha com a igreja, é Ele quem zela pela igreja, é Ele quem cuida da igreja, é o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus diz: é necessário que eu vá para que Ele venha, mas Jesus mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, porque Ele é Deus. Quando Jesus fala: olha, eu vou para o Pai, mas você fala: descreve-nos o Pai, como é o Pai. Vocês não entenderem, quem vê a mim vê ao Pai. E são um, queridos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é um, não é menor, não é maior. Todos eles de fato são aquele a quem nós adoramos, o único e verdadeiro Deus, digno de toda honra e de toda glória. E o Espírito Santo está sobre a igreja, zelando por ela. Aquilo causou um temor muito grande. A morte daquele casal de Ananias e Safira trouxe temor. A igreja crescia, era perseguida, mas avançava em crescimento, porque ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. Queridos, nós temos esta mensagem para o ano de 2024, intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso encerrar para orar com você. Como que nós fazemos isso, queridos? Ele é Deus, Ele é uma pessoa, fala com Ele. Ele guia, peça orientação para Ele, que fazer, peça direção para Ele. Ele não quer estar no lado do motorista, Ele quer estar na condução da sua vida. É o Espírito Santo, é Ele quem nos empodera, é Ele quem nos dá poder. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo, que é o que Jesus enfatiza para a igreja antes do dia de Pentecostes, esperar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. E o que acontece lá em Atos 2, vindo sobre eles línguas como que de fogo, e o Espírito Santo pousou sobre eles. Eles falavam em línguas, na língua da sua nação. Ali Deus se manifestou, o enchimento, porque a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Bendito seja. O que uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, é bom, a gente está colocando ar-condicionado, a gente tem desejo de colocar a cadeira almofadada, a gente tem
tenho desejo de deixar a igreja mais linda, irmãos, mais bonita. Vamos fazer isso, vamos mesmo, mas não é mais do que isso que nós precisamos, senão da pessoa do Espírito Santo. Não adianta morarmos e termos um templo suntuoso, uma coisa linda de última geração, se lá o Espírito Santo não estiver. Tenhamos sim um lugar agradável para adorarmos, congregar e celebrar aquele que vive, mas o Espírito Santo deve ser a nossa prioridade. Bendito seja. Você pode se colocar em pé na presença dele, aquele que veio e que sonda o seu coração, aquele que é Deus, aquele que conhece, aquele que cuida, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu quero orar com você neste momento, antes da gente partir para a oração, em conjunto, em família, pelo ano que está chegando, o ano de 2024. Talvez você está ouvindo essa mensagem e quem sabe você está dizendo verdade. Eu tenho dado pouca ênfase ao Espírito Santo. Talvez você até diga: eu nem sabia que ele era tão importante assim. Eu não sei qual é o conceito que você tinha, mas eu quero que você saiba, ele é Deus. E se ele ainda não habita em você, ele quer fazer morada hoje. Irmãos, é triste, mas tem pessoas que um dia o Espírito Santo deixou essa pessoa, e ela estava tão cega e mergulhada numa vida de pecado, que ele nem sequer percebeu. O Espírito Santo é Deus. Se um dia você saiu da presença, convide-o para morar, não para visitar, mas para fazer morada. Que essa seja, quem sabe, a noite do seu reencontro com ele, a noite de conserto, noite de arrependimento, noite onde você vai fazer um propósito. Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor. Espírito Santo, meu projeto para 2024 é ter intimidade com o Senhor. Fala isso para ele. Fala: eu quero ouvir sua voz, a tua voz, Espírito Santo. Fala para ele na sua oração que a gente vai fazer agora junto. Fala para ele que ele vai ser prioridade na sua vida, que você vai dar muito mais atenção para ele, que você quer ter experiência, que você quer ser cheio dele, da presença dele, do poder dele. Você pode orar junto comigo nesse momento, aí onde você está. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui, ele está visitando você neste momento. É ele quem vai trazer à sua memória lembranças que você precisa. Talvez lembranças essas que seja para cura, para libertação, para um renovo, para um novo tempo, para uma nova história. É ele quem está aqui nesta noite falando com você através dessa mensagem. É ele quem está aqui nesta noite mudando a sua história. É ele quem está aqui nesta noite testificando, confirmando ao seu coração que não dá para viver sem ele, que você não pode viver longe da presença de Deus. É ele quem está fazendo esta obra na sua vida. Comece a orar junto comigo, comece a falar com ele, comece a se render a ele, comece a ministrar a você mesmo aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Pai, oh doce Espírito Santo, obrigado por falar conosco, obrigado por nos lembrar, e ao mesmo tempo pedimos perdão se temos negligenciado a tua pessoa, se temos muitas vezes negligenciado a tua ação, o mover e a necessidade, a dependência que nós temos de ti. Jesus mesmo fez menção que a sua obra não caminha, ó Espírito Santo, sem a tua presença. Vem nesta noite selando vidas, vem nesta noite visitando jovens, crianças, homens, mulheres, independente da idade. Venha nesta noite enchendo cada um de nós com a tua doce presença. Espírito Santo, seja um novo tempo, não só no iniciar de um novo ano, mas também de uma nova vida, de uma nova trajetória, de um novo sonho, de um novo projeto, de um novo homem, de uma nova mulher, de novas vidas no teu Espírito, em ti, Espírito Santo. Vem agindo para a glória do Senhor, vem manifestando a tua glória e poder, para a honra e a glória do teu santo e bendito nome. Pai, fala ao nosso coração, fala ao coração da igreja, glorifica o teu nome,
pois oramos pedindo que o Senhor faça muito mais do que as nossas breves palavras nesta oração, porque o Senhor é Deus. Espírito Santo, nós te amamos, nós te queremos, nós te desejamos. Toma o lugar de honra, de glória, toma o trono da nossa vida, toma a condução da nossa história. Nós pertencemos ao Senhor. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Pode ficar em pé, queridos, pode ficar em pé. A gente só vai passar rápidas instruções para a gente orar, porque depois da oração a gente faz a oração de encerramento do culto. Os irmãos se lembram que a gente falou que esse ano, diferente do que vinha sendo até então, a gente vai ter uma breve, um momento de comemoração, de comunhão, de confraternização após o culto. A gente até pediu que, voluntariamente, eu sei que tem pessoas que já até falou: pastor, eu não vou poder ficar, eu vim para o culto, queria vir, mas após o culto eu vou ter que sair. E a gente compreende, e é normal, nem todos podem, mas você que se programou, trouxe o seu momento, o seu compartilhar do lanche, daquilo que a gente vai poder celebrar em comunhão aqui após o culto, então você fica, não saia, a gente passa uma outra instrução depois, mas lembrando, tá bom, que esse ano, após o nosso término do culto de virada, a gente vai ter a nossa confraternização para a glória de Deus. Irmãos, faltam apenas 8 minutos e nós vamos partir para o momento da oração. Nessa oração, apresente a Deus a sua família, apresente a Deus seus projetos, sua saúde, sim, seu trabalho, sua família, sua casa, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus estudos. Eu não sei, irmão, tem tanta coisa, mas não se esqueça, o Espírito Santo, intimidade com Ele, que nessa oração que a gente vai fazer agora, essa seja a maior, o seu maior desejo, o seu maior anseio, uma vida com muito mais intimidade com o Espírito Santo. Podemos fazer isso? Então, se você puder, talvez já está em família aí, pode se abraçar. A gente vai começar a orar no nome de Jesus, pedir para colocar um louvor enquanto a gente pode estar orando, buscando a Deus. Se reúne em família, os amigos mais próximos, aqueles que não estão com os familiares, junte. Se alguém quiser vir aqui se juntar à minha família, com certeza você vai ser muito bem-vindo, mas a gente vai orar. E não se preocupe, irmãos, os fogos vão se intensificar, daqui a pouco, à meia-noite, vai aumentar mesmo, mas a gente vai continuar em oração. Ore, clame, busque, deseje ao Senhor mais e mais ardentemente por Ele na sua vida. Comece a orar, comece a falar com Deus, Ele está neste lugar. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo.
Vem, Espírito Santo, abençoando a tua igreja. Meu Deus, nós abençoamos a IPR Vila Rodrigues, cada membro, como servo do Senhor, na autoridade que o Senhor tem confiado a mim nesta obra, como pastor desta igreja. Deus, nós abençoamos em nome de Jesus, teu Filho, cada vida que aqui adentra, cada membro, cada participante. Nós oramos pelas crianças, nós abençoamos as crianças no ano de 2024, nós abençoamos os juniores, os adolescentes, os jovens no ano de 2024, os homens, as mulheres, cada pai, cada mãe, cada casal, as famílias, nós abençoamos em nome de Jesus. Cada lar aqui representado, cada um daqueles que não puderam vir, nós abençoamos em nome de Jesus. Ano de crescimento, ó Deus, na nossa vida com o Senhor, crescendo em relacionamento com o Senhor, com o próximo, na intimidade com o Espírito Santo. Que seja um crescimento para IPR Vila Rodrigues em qualidade, em quantidade de vidas cheias do teu poder, cheias do teu Espírito, para a honra e a glória do teu santo e bendito nome. Vem abençoando, Senhor, cada família, cada lar aqui representado, cada vida, com toda sorte de bênção. Abençoa, ó Deus, para a honra e a glória do Senhor, cada vida, a IPR Vila Rodrigues, no nome bendito de Jesus, para a glória do Senhor, ó Deus. Amém, Jesus, amém, aleluia. Deus, o teu nome seja louvado, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Graças a Deus, querido.